Olá pessoal, meu nome é Felipe, eu sou professor de literatura do cursinho Grécia e também estudante de ciência política e sociologia. A ideia de fazer esse vídeo e postar no blog é criar um material de apoio para as aulas e que seja muito mais fácil para vocês o estudo e a compreensão da literatura. As pessoas não têm muito hábito, não gostam muitas vezes de literatura. E alguns argumentos que a gente sempre ouve Então, então, por que literatura? As pessoas pensam por que literatura? Porque literatura é algo importante? As pessoas acham muitas vezes que é algo chato. As pessoas perguntam, literatura não é tão importante para mim? Ou as pessoas dizem que não entendem bem literatura. Literatura é algo muito difícil. Contra esses argumentos, eu tenho a dizer: primeiro, literatura é importante. Para além da literatura em si, ela tem uma relação muito forte com outras disciplinas. Por exemplo, a história. A literatura ela está dentro de um contexto histórico. Através da literatura é muito mais fácil entender a história e vice-versa. Então, isso é bastante importante. A minha disciplina, que é a sociologia, também a literatura tem uma relação muito forte com a sociologia. A literatura tem uma relação forte com a língua. Fica mais fácil entender as regras da língua através da literatura. Outro ponto essencial: o hábito da leitura. É muito importante ter o hábito da leitura. Quando a gente passa do ensino médio para a universidade, especialmente em alguns cursos, o maior problema, a maior dificuldade que a gente tem é a necessidade de ler. A gente não pode mais deixar de ler. Se a gente tem o hábito da leitura, isso vai ser muito mais fácil. Não só fácil para a vida universitária, mas também para a nossa futura atuação profissional e para a vida. Outro ponto importante é que a literatura é muito divertida. A literatura é algo muito importante e divertido. A gente vai trabalhar especialmente com literatura brasileira. Por quê? Porque o Enem cobra a literatura brasileira. A gente vai dar uma ênfase especial no modernismo, mas a gente vai trabalhar com outras escolas, tá? Uma coisa importante: essa divisão entre escolas, ela se dá para facilitar o entendimento, porque um autor pode ter características de estilos literários diferentes, tá, gente? A gente pega o que é mais importante dele e, para facilitar, a gente coloca dentro de uma escola. Mas tem autores que estão em duas escolas diferentes, tem períodos em escolas diferentes, tá? E isso a gente vai ver durante as nossas aulas. O primeiro período histórico que a gente vai falar é o chamado quinhentismo. O que é o quinhentismo? O quinhentismo é toda a literatura escrita no século XVI. Agora, pensando um pouquinho, o Brasil, nesse momento, acontece a colonização do Brasil. Então, aqui, não se dá para falar de uma literatura brasileira ainda. Aqui temos uma literatura portuguesa no Brasil. Beleza? Então, para entender o que está acontecendo nesse momento, o que a gente chama de descobrimento do Brasil, o que é, claro, uma situação bastante problemática, porque já existiam povos aqui, etc., mas
vamos à frente. O que dá para entender um pouco esse espírito de tudo que está acontecendo aqui, nesse momento, o que faz Portugal ter interesse por essa terra, esse poema de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por ti cruzamos, quantas mães choramos, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nós, ó mar. Valeu a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Esse era o espírito de Portugal, que se lançava ao mar. E por que se lançava ao mar? A busca de riquezas. Portugal queria riquezas. O português estava preocupado de ir para novas terras e conseguir riquezas. Tá? Ele não pensava em viver, construir uma nova vida num outro lugar, mas especialmente pensava em riquezas. Conseguir riqueza. O que aconteceu antes disso? A gente lembra que lá na Idade Média, no final da Idade Média, já começou um intercâmbio forte entre a Europa, o Mediterrâneo, tá? E a Ásia. Os mercadores iam lá, buscavam mercadorias e vendiam a um preço muito alto na Europa. Mas em 1453, o que acontece? A tomada de Constantinopla pelos árabes. Aqui a gente vê o canal que era o principal caminho, principal passagem rumo ao Oriente. E esse canal foi tomado pelos árabes quando esses conquistam a cidade de Constantinopla, a atual Istambul. Certo, gente? E o que acontece? Portugal se preocupa em buscar um novo caminho. Um novo caminho para que pudesse ir lá comercializar com o Oriente. E o primeiro homem que faz isso é o nosso amigo Vasco da Gama. Vasco da Gama, em 1498, chega a Calicut, na Índia. Camões, no livro Lusíadas, celebra isso com seu escrito. Cessem do sábio grego e do troiano as grandes navegações que fizeram. Cale-se Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Eu canto peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Esse é o espírito português. Como a gente já disse, a busca de riqueza é muito importante. A gente vai falar um pouquinho de reforma e contra-reforma, dos objetivos de expandir a fé cristã, a ideia da terra de utopia e, como a gente falou, desse espírito aventureiro português. Vamos lá. O que acontecia? A passagem da Idade Média para a Idade Moderna, no início, Renascimento. A Idade Média, a vida estava impregnada pela religião. Deus era o centro de tudo. A Igreja Católica era a única igreja com domínio sobre as terras europeias, certo? E ela controlava todo o pensamento medieval. Então, a explicação para tudo se dava pela fé, pela religião. Na passagem para a Era Moderna, nesse começo, o que eles chamam de Renascimento, o avanço das ciências, das artes, Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Mas é o homem, o centro, o que a gente chama de antropocentrismo. A razão, o avanço da razão sobre a fé. Essas são características que vão tirar muito da força da Igreja Católica,
que era uma igreja única até então. E ela passa a não ser igreja única. A gente tem a reforma, surgem novas igrejas, a gente tem reformadores importantes, a gente pode destacar Lutero, tá? A gente pode destacar Calvino, que é o que a gente chama de protestantianismo. São novas igrejas que vão competir com a Igreja Católica. E a igreja faz a contra-reforma. A contra-reforma é o quê? A contra-reforma é a ideia de reconquistar o poder perdido. A contra-reforma tinha, entre uma de suas perspectivas, levar a fé cristã católica para novas terras. Quinhentismo. Existem 3 tipos de escritores. A gente pode destacar os cronistas, os viajantes e os catequistas. Vamos lá. Os cronistas, a gente chama esse tipo de literatura informativa. Por que literatura informativa? Porque o intuito mesmo era vir aqui, reportar, dizer tudo o que acontecia aqui, as riquezas que existiam nessa terra. E existia um deslumbramento, tá? Um deslumbramento da natureza, da beleza, muito presente nesse tipo de literatura, mas também um estranhamento dos colonizadores com as pessoas que viviam aqui, com os habitantes dessa terra, certo? O principal documento é a carta de Pero Vaz de Caminhas. Beleza, gente? Vamos lá. Eu trouxe alguns fragmentos dessa carta, que ele vai falar um pouquinho da partida, quando eles saem de Belém, em Portugal, e também fala um pouco sobre o caminho que eles fazem, e essa questão do estranhamento também eu destaco um pouquinho aqui. Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos, e suas setas vinham todos rijamente em direção ao batel. Nicolau Coelho lhes fez um sinal, que pousassem os arcos, e eles os depuseram. Mas não pôde neles haver nada, nem entendimento que aproveitasse. Então, essas cartas tinham o intuito de informar ao povo português, a monarquia portuguesa, o que acontecia aqui, como eram essas terras, e muito mais que isso. A gente pode lembrar também que as pessoas tinham muita curiosidade que existia aqui, tá? Antes de seguir da literatura dos viajantes, a gente pode falar que, por outro lado, além do interesse econômico, existia uma ideia que há muito tempo seguia na Europa, de uma terra quase que celestial, que ela tem algumas características de paraíso terrestre, uma terra que eles buscavam, mas também outras características. Pensar numa nova organização política. A gente pode destacar obras que relatam esse momento no livro Utopia. Utopia é um livro do inglês Thomas More, que vai destacar, tá, uma terra diferente, algo que não existia. Utopia vem mesmo de não lugar. A palavra significa um não lugar, um lugar que não existe. Tá? E também existiam outras obras. A gente pode pensar numa obra chamada Cidade de Deus, que falavam dessa nova organização social. E se buscava isso, se buscava uma terra quase que mágica, uma terra paradisíaca. Existia essa busca.
Agora a gente vai falar da literatura dos viajantes, tá? Esses viajantes, eles tinham como intuito fins científicos. Embora a gente não pode falar fins científicos da mesma forma que a gente diz hoje, mas eles queriam conhecer a Terra, desmistificá-la, mostrar como era essa Terra. O principal autor desse momento é o Hans Staden, alemão. Eu tenho a cópia do livro dele e eu trouxe algumas figuras, tá? Ele fazia desenhos, então é muito forte o que ele fez, o trabalho que ele fez. É extremamente interessante. Tem um valor histórico, tem um valor antropológico, embora é a visão de um europeu olhando para os povos indígenas, mas ele acaba se integrando com esses povos. Ele foi perseguido, ele foi capturado, mas ele acaba se integrando, participando, sendo um pouco meio médico lá, acabou se casando com uma índia e sendo posteriormente libertado. Então, é muito importante essa obra. Literatura de catequese. O que é literatura de catequese? É a literatura que busca pregar, expandir a fé católica. A gente tem aqui uma imagem que ilustra isso muito bem. Vamos lá. O principal nome é o do Padre Anchieta. O Padre Anchieta, ele tem uma visão medieval, tá? Uma visão muito religiosa, e a sua intenção era mesmo pregar através da poesia, mas especialmente através do teatro, onde ele usava alegorias que tentavam mostrar para os índios, com riqueza de detalhes, essa vida cristã. Ele também escreve um poema em homenagem a Maria. Ele é refém dos Tamoios, fundador do colégio da cidade de São Paulo, e é um homem muito importante. Alguns dizem que ele é a figura mais importante do século XVI. Vamos lá, eu trouxe alguns fragmentos do poema em homenagem a Maria. Poema da Virgem Maria. Padre José de Anchieta. Compaixão da Virgem na morte do filho. Porque ao profundo sono, alma tu te abandonas, e em pesado dormir tão fundo, assim ressonas. Não te move a aflição dessa mãe todo encanto, que a morte tão cruel do filho chora tanto. O seio que de dor amargado esmolece, ao ver ali presente as chagas que padece, onde a vista é repousada do que é de Jesus. Ocorre ao teu olhar vertendo sangue a fluxo. Olha como prostrado ante a face do Pai, todo sangue em suor, corpo e esvai. Pessoal, então a gente vai parar por aqui. Obrigado por assistirem o vídeo, e esse é material de apoio, tá? Eu termino deixando o endereço do blog e até a próxima, pessoal.